Olá, meus queridos e queridas, que a paz de Deus esteja com vocês. Você está com algum projeto guardado na gaveta há muito tempo por medo de arriscar? A Bíblia nos ensina que a fé sem obras é morta. Chegou o momento de sair da zona de conforto e confiar nos planos que Deus colocou no seu coração. Antes de avançarmos, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Isso nos ajuda demais. Agora, vamos entender como tirar esses planos do papel e agir. Muitas vezes, o que nos falta não é o sonho, mas a coragem de dar o primeiro passo, sabendo que o Senhor sustenta cada um dos nossos movimentos. Para compreendermos a profundidade do que significa tirar um plano do papel, precisamos primeiro olhar para a própria natureza da criação e para as pegadas deixadas por aqueles que caminharam antes de nós nas Escrituras. A Bíblia não é um livro de estagnação, pelo contrário, ela é uma crônica de movimentos, de partidas e de transformações profundas que só ocorreram porque houve o passo inicial. Frequentemente, a zona de conforto é confundida com um lugar de segurança, mas, sob a ótica bíblica, ela pode se tornar um deserto de propósitos não realizados. O medo de arriscar não é uma exclusividade da nossa era moderna. Ele foi o companheiro constante de grandes patriarcas e profetas que, diante do chamado divino, sentiram o peso da incerteza e a tentação de permanecerem onde estavam. Olhemos para a figura de Abraão. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma terra estabelecida, com sua família, seus bens e sua história. Quando o chamado chega, ele não recebe um mapa detalhado ou uma garantia de sucesso material imediato, mas uma ordem de partida. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, encontramos a essência do desprendimento, onde a instrução é deixar a parentela e a casa do pai, rumo a uma terra que ainda seria mostrada. Abraão não tirou um plano do papel apenas com o intelecto. Ele o fez com os pés, caminhando para o desconhecido. Ele nos ensina que o conforto do que é conhecido pode ser o maior obstáculo para a promessa que nos espera adiante. Se ele tivesse se deixado vencer pelo receio da jornada, o plano de Deus para uma nação inteira teria ficado retido na inércia da sua zona de conforto em Ur. A resistência em agir também é visível em Moisés. Diante da sarça ardente, ele apresentou todas as justificativas possíveis para não seguir adiante. Ele questionou sua própria capacidade de fala e sua autoridade perante o faraó. No entanto, o conceito bíblico de ação não se baseia na autossuficiência do homem, mas na obediência ao comando superior. Quando analisamos o livro de Josué, logo no primeiro capítulo, versículo 9, percebemos que a ordem para ser forte e corajoso não é uma sugestão de autoajuda, mas um imperativo fundamentado na presença divina que acompanha o movimento. A coragem bíblica não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele, reconhecendo que o plano de Deus exige uma saída da margem para o centro do mar. No Novo Testamento, essa dinâmica ganha contornos de urgência com os apóstolos. Pedro, ao ver Jesus caminhando sobre o mar, experimenta o conflito que todos enfrentamos, a segurança do barco versus a incerteza das águas. O barco representava o que ele conhecia, o controle, a proteção contra a tempestade, mas o milagre não estava dentro do barco. Como vemos em Mateus, capítulo 14, versículo 29, o momento da verdade ocorre quando ele atende ao chamado para ir e coloca o pé fora da borda. Tirar o plano do papel para Pedro significou abandonar a única coisa que o mantinha seco para experimentar o sobrenatural. Muitos planos morrem dentro do barco da conveniência, porque as pessoas têm mais medo de afundar do que desejo de caminhar sobre as águas. Além disso, a parábola dos talentos nos oferece um alerta severo sobre a inércia. O servo que enterrou o que recebeu não o fez por maldade, mas por medo. Ele preferiu a estagnação segura à exposição do risco.
A Bíblia nos mostra que Deus valoriza a multiplicação e o esforço que nasce da confiança. A fé, conforme descrita na Epístola de Tiago, no 2º capítulo, versículo 17, é apresentada como algo que, sem a ação correspondente, carece de vida e de substância. A fé bíblica é inerentemente ativa. Ela se manifesta no gesto, no trabalho e na coragem de transformar a visão em realidade tangível. Neemias é outro exemplo magistral dessa transição entre o coração e as mãos. Ele chorou pelas muralhas de Jerusalém, mas o seu luto não o paralisou. Os heróis da fé não foram pessoas que não tiveram medo, mas pessoas que decidiram que o chamado de Deus era mais importante do que o seu próprio conforto pessoal. Eles entenderam que o papel é apenas o rascunho e a vida real acontece no campo de batalha, na estrada e na construção. Essa herança bíblica nos desafia a questionar o que estamos segurando com tanta força que nos impede de abraçar o que está por vir. Contudo, essa batalha entre o planejamento e a execução não ficou restrita aos tempos antigos. Ela atravessa os séculos e se manifesta de formas muito específicas nos dias em que vivemos, moldando a nossa percepção sobre o tempo e sobre as nossas próprias capacidades. Vivemos em uma era de excessos e, paradoxalmente, de grandes paralisias. O mundo contemporâneo nos oferece ferramentas infinitas para planejar, projetar e simular o futuro, mas parece ter nos roubado a coragem do agora. Na teologia cristã, o tempo não é apenas uma sucessão cronológica, mas um espaço de oportunidade divina, o que os gregos chamavam de kairos. No entanto, o homem moderno muitas vezes se encontra preso no que os antigos padres do deserto chamavam de ascedia, uma espécie de preguiça espiritual que nos faz adiar o propósito em nome de uma segurança que nunca chega. Santo Agostinho, com sua mente brilhante e coração inquieto, ensinou que aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Essa frase ecoa através dos séculos como um lembrete fundamental de que a graça de Deus não anula a agência humana. Ela a potencializa. Colocar um plano em prática não é uma tentativa de caminhar sem Deus, mas sim a decisão de caminhar com Ele. Se Deus depositou um projeto em seu coração, a espera passiva pode se tornar uma forma de desobediência disfarçada de prudência. A verdadeira prudência cristã, como descrevia São Tomás de Aquino, não é a hesitação eterna, mas a capacidade de discernir o bem e agir prontamente para alcançá-lo. Nesta mesma linha, o Papa João Paulo II iniciou seu pontificado com um grito que ainda ressoa nas cidades modernas. Não tenhais medo. Ele compreendia que o medo é a corrente mais forte que prende os planos no papel. O medo de errar, o medo do julgamento ou o medo de não ser perfeito o suficiente. No entanto, a perfeição cristã não reside na ausência de erros, mas na fidelidade ao movimento. Como afirmava o filósofo cristão Gabriel Marcel, a existência humana só ganha sentido no engajamento. Sem o compromisso com a ação, nossos planos são apenas fantasmas intelectuais que não alimentam ninguém, nem a nós mesmos. O Papa Francisco, em seus diálogos com a juventude e com o mundo moderno, frequentemente alerta sobre a paralisia do sofá. Ele nos lembra que Jesus não é o Senhor do conforto e da segurança, mas o Senhor do risco. Seguir o chamado de Deus e tirar os sonhos da gaveta exige trocar o sofá por um par de botas e sair para caminhar pelas estradas da realidade. A zona de conforto é, na verdade, um lugar estéril. Nada cresce ali. A vida abundante prometida no Evangelho acontece na fronteira, no esforço, na entrega e, muitas vezes, no cansaço de quem se desgasta por algo maior que si mesmo. Santa Teresa de Ávila, com sua determinação inabalável, dizia que Deus não tem mãos, senão as nossas, para realizar sua obra hoje. Esta visão contemporânea da fé nos chama à responsabilidade.
Se você espera que todas as condições sejam perfeitas para começar, você nunca começará. A fé cristã nos ensina que o vento do Espírito Santo sopra quando a vela já está levantada. É no ato de remar que descobrimos a força da correnteza divina. Não é o planejamento perfeito que atrai a bênção, mas a disposição de um coração que diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Muitas vezes, a filosofia existencialista nos confronta com o vazio, mas a teologia cristã preenche esse vazio com a esperança ativa. Não é uma esperança que espera sentada, mas uma esperança que constrói. O pensamento de líderes como São Josemaria Escrivá reforça que a santidade e a realização do propósito divino passam pelo trabalho comum, pelos planos executados com amor e detalhe. O papel aceita qualquer ideia, mas a realidade só aceita o sacrifício e a persistência. Portanto, olhar para os seus projetos hoje não deve ser um exercício de culpa, mas de despertar. O mundo não precisa de mais planejadores. O mundo precisa de testemunhas. Precisa de pessoas que, movidas pela fé, decidem que o risco de falhar é menor do que o risco de nunca ter tentado o que Deus inspirou. Que a sua ação seja a sua oração mais alta e que o seu movimento seja o sinal de que você confia mais no provedor do que nas suas próprias incertezas. Antes de darmos o próximo passo prático, é essencial que alinhemos o nosso espírito com a vontade do Criador. Silencie o ruído das preocupações externas, acalme as batidas do seu coração e prepare-se. Vamos agora elevar o nosso pensamento e as nossas intenções àquele que é o autor de todos os bons propósitos em um momento de entrega e busca por direção. Senhor Deus, Criador de todas as coisas e autor dos propósitos mais profundos do nosso coração, nos colocamos diante de Ti nesta hora com humildade e esperança. Tu conheces cada sonho que silenciamos, cada ideia que sufocamos e cada projeto que deixamos escondido no fundo de uma gaveta por medo da falha ou por estarmos presos ao que nos é confortável. Pai, hoje pedimos que o Teu Espírito Santo sopre sobre nós, a coragem que outrora moveu os profetas e a ousadia que transformou simples pescadores em apóstolos das nações. Retira de nossa mente o peso esmagador da dúvida e a paralisia do perfeccionismo que nos impede de começar. Entendemos agora que a nossa verdadeira segurança não reside na ausência de riscos, mas na Tua presença constante e fiel ao nosso lado em cada etapa da jornada. Fortalece, ó Deus, as nossas mãos para o trabalho e firma os nossos pés para o primeiro passo, por mais difícil que ele pareça. Que não sejamos apenas ouvintes passivos de Tuas promessas, mas praticantes ativos de Tua santa vontade. Que cada plano tirado do papel seja uma semente do Teu reino, frutificando em nossas vidas e abençoando a vida daqueles que nos cercam. Confiamos que, ao sairmos da margem segura, encontraremos a Tua mão poderosa, sustentando as águas sob os nossos pés. Transforma o nosso receio em fé operante e a nossa hesitação em uma caminhada repleta de milagres e aprendizados. Que a Tua luz divina ilumine o caminho e que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde o nosso caminhar, hoje e para todo o sempre. Amém. Depois de percorrermos a jornada dos heróis da fé, de compreendermos os desafios do mundo moderno e de abrirmos o nosso coração em oração, chegamos a um momento decisivo. Como seu mentor nesta caminhada, quero que você olhe para as suas mãos agora mesmo. Elas são as ferramentas que Deus escolheu para manifestar o invisível no mundo visível. O otimismo que pregamos aqui não é uma ilusão passageira, mas uma certeza fundamentada na rocha. Você não está apenas tentando fazer algo, você está respondendo a um chamado que foi desenhado antes mesmo do seu nascimento.
A vida prática exige que a nossa espiritualidade tenha pés. E é aqui que o plano sai do papel para se tornar história. O segredo de tirar os planos da gaveta não está em esperar por uma grande explosão de sorte, mas em valorizar o pequeno começo. A Bíblia nos diz para não desprezarmos os humildes começos, pois é neles que a fidelidade é testada. Se o seu projeto é uma nova carreira, um ministério, a restauração de um hábito ou a construção de algo novo, entenda que a perfeição é a maior inimiga da execução. O mentor que existe em mim te diz: comece onde você está, com o que você tem. Se você tem apenas 5 minutos hoje, dedique-os ao seu plano. Se você tem apenas um recurso limitado, use-o com excelência. Deus multiplica o que é colocado em movimento, não o que é guardado por medo. Pense na sua rotina semanal como o canteiro de obras do Criador. Cada decisão de acordar 15 minutos mais cedo, de estudar uma página a mais, de fazer aquela ligação difícil ou de organizar a sua agenda é um ato de adoração prática. O otimismo cristão nos ensina que o fracasso não é o fim, mas apenas um ajuste de rota. Quando você tropeçar, e você vai tropeçar, porque está em movimento, lembre-se de que o chão onde você caiu ainda faz parte do caminho que Deus traçou. Levante-se com a dignidade de quem sabe que o sucesso não depende apenas do seu esforço isolado, mas da parceria divina que sustenta o universo. Quero te desafiar a identificar ainda hoje qual é o menor passo possível que você pode dar em direção ao seu objetivo. Não tente subir a escada inteira de uma vez, apenas coloque o pé no primeiro degrau. A zona de conforto que discutimos anteriormente parece segura porque não exige nada de nós, mas ela também não nos dá nada. A vida abundante está do lado de fora, onde o vento sopra e onde a fé é exercitada. Você possui talentos que o mundo ainda não viu porque eles estão protegidos demais. É hora de remover as camadas de proteção e permitir que a luz do seu propósito brilhe através da ação constante. Sinta o entusiasmo de ser um co-criador com Deus. Imagine a alegria de olhar para trás, daqui a alguns meses, e perceber que o que era apenas um rascunho borrado agora é uma realidade que abençoa a sua vida e a de outras pessoas. Esse otimismo é real porque ele se baseia na promessa de que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Mas a conclusão dessa obra passa pelas suas decisões diárias. A disciplina é o nome que damos ao amor quando ele decide trabalhar. Portanto, encare seus desafios não como muralhas intransponíveis, mas como degraus que estão elevando o seu caráter e a sua capacidade de liderar a própria vida sob a orientação do alto. Se você chegou até aqui, é porque o seu coração está pronto para agir e transformar planos em realidade. Muito obrigado por sua companhia nesta jornada. Se esta mensagem tocou você, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso fortalece imensamente a nossa missão de levar a palavra adiante. Quero saber quem caminhou comigo até o final. Comente um amém aqui embaixo. Aproveite e compartilhe este vídeo com alguém que também ama este tipo de conteúdo, ajudando a expandir nossa comunidade de estudos bíblicos. Juntos, crescemos na fé e na prática. E lembre-se, Deus está sempre com você.